Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Fernando Castilho e Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Nós falamos hoje sobre alguns dos assuntos que fazem parte do mundo dos jovens: vestibular, ansiedade, orientação profissional. Para falar conosco, nossa convidada hoje é a psicóloga Mariane Ramos Feijó. Mariane, eu queria agradecê-la pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, Lidiane. Um prazer estar aqui na Rádio Câmara. Bom, vamos lá, falando primeiro sobre essa questão da orientação profissional. A adolescência é o momento em que os jovens precisam fazer decisões importantes sobre o futuro profissional e os caminhos que eles podem percorrer para chegar até onde desejam ou acredita que gostariam de chegar, não é? Como é que é feita essa orientação profissional pelos psicólogos? Olha, a orientação profissional é um processo de alguns encontros. Eles podem ser realizados individualmente ou em grupos. E nesses encontros a gente promove reflexões sobre autoconhecimento. Então o jovem identifica suas habilidades, seus sonhos, curiosidades, interesses, também suas necessidades das suas famílias, valores, para que ele possa fazer uma escolha, que é uma escolha importante, sim, não a única, né? A gente espera que essa escolha abra oportunidades para muitas outras, mas é importante que ele alinhe, vamos dizer assim, essa importante escolha com, como eu já disse, eixos que a gente fala, critérios que são frequentemente usados para essa escolha, para tomada de decisão. Frequentemente, o que você tem observado como um dos eixos principais para os jovens? Hoje são as carreiras que dão mais retorno financeiro, isso mudou um pouco, como é que está a situação? Se em outros tempos os jovens tinham preocupação com adequação social, eles sentiam mais pressão, né? Nesse sentido de corresponder expectativas, hoje alguns jovens eles ficam preocupados em justamente quebrar padrões. O que a gente tem que pensar é que não importa se você vai seguir o que está posto socialmente, o que se espera de você, ou se você vai precisar abrir novos espaços, quebrar paradigmas. É mais importante que você escolha segundo algo que lhe traga prazer, interesse, desenvolvimento, né? Então tem gente que escolhe porque faz alguma coisa bem, e isso depois vai ser motivo de satisfação, de realização no trabalho. Outros vão escolher porque aquele campo pode gerar uma renda, um conforto, e essas pessoas almejam uma vida com mais segurança, né? Qualidade para elas passa por esses aspectos de aquisição de bens. Então isso varia de pessoa para pessoa, e é importante que cada um escolha segundo os seus critérios. Muita gente oferece, muitos sites, principalmente na internet, aqueles testes vocacionais. Até que ponto isso é interessante? Isso realmente mostra o que é verdade? Enfim, a adequação aí a que o aluno busca. A gente indica um processo profissional de orientação. É melhor, né? Porque mesmo os instrumentos que nós usamos, a gente usa com critério e explica a utilidade e o bom uso que se possa fazer deles. Então, por exemplo, é frequente que a gente use um instrumento de interesses profissionais. Então, esse instrumento retrata o interesse atual daquela pessoa. Ela precisa olhar para aquele resultado de uma maneira interessante, quer dizer, não fechada. Não é esse, não existe uma possibilidade de caminho, né? A gente hoje não trabalha segundo aquele enfoque da vocação. Por isso não se chama mais orientação profissional, e se chama orientação vocacional, se chama orientação profissional, né? Porque não há uma vocação a ser descoberta, um único caminho. Com o uso desse instrumento, você identifica uma série de interesses, esses interesses podem se cruzar, e aí, como eu falei antes, você enxerga que aquele instrumento retratou o que te interessa mais atualmente, isso leva para que campos possíveis de trabalho? Bom, e desses campos possíveis de trabalho, quais poderão satisfazer teus outros critérios de escolha, que são aqueles que eu falei, né? Teus sonhos futuros, as necessidades, os teus valores, alguma habilidade, um conhecimento que você já tem, né?
Então, essa visão do conjunto alinhada à pessoa e ao mundo em que ela se encontra, principalmente as relações mais próximas, né? Isso sim, eu acho que é mais interessante do que um resultado que pode não ser fidedigno e às vezes até se aproxima de algo que essa pessoa encontraria num processo de orientação profissional, mas ele fica solto, ele pode não ser bem utilizado. Agora, quando a gente fala de orientação profissional, logo vem à cabeça os jovens, né? A situação do vestibular e da escolha das carreiras. Mas muitas pessoas, depois dos 30, 40 anos, estão no momento em que reavaliam ou refletem sobre a permanência num determinado emprego, numa determinada profissão. Você recebe nas suas consultas, no seu consultório, profissionais já consolidados no mercado, numa determinada carreira, mas que estão dispostos a mudar totalmente de área? Sim, hoje eu trabalho na universidade, né? E na universidade nós temos um centro de psicologia aplicada, se chama CPA. E lá recebemos pessoas em diferentes idades refletindo sobre mudanças em suas vidas, né? Sobre seus projetos de vida. Nesses projetos de vida, o aspecto profissional, de desenvolvimento geralmente é importante, né? E é ótimo que as pessoas reavaliem seus percursos, né? A nossa vida toda é o momento de fazer escolhas e de reescolher, por que não? O que você observa, Mariane? As pessoas, elas se desiludem com algumas carreiras escolhidas, ou existe um processo mesmo de mudança interior, né? O ser humano muda, evolui com ele os seus interesses. O que você observa mais? Isso, as duas coisas. Sim. E há pessoas que escolhem um trabalho inicialmente, então aquela situação em que elas buscam renda, ou mesmo sair de uma situação mais difícil, mudar uma etapa de vida. Então elas não fazem uma escolha que contempla vários desses aspectos que eu já mencionei, né? E aí ela tem um trabalho, pode ser em meio período ou um trabalho que gera uma renda, mas não traz mais possibilidade de desenvolvimento, não é algo que ela queira investir, que vai trazer satisfação a médio e longo prazo. Depois desse período, ela já estruturou a sua vida, já resolveu algum problema específico que ela tinha anteriormente, claro que ela deseja ir além, né? Ou até enxergou o próprio potencial, quer aproveitá-lo, enxergou novos interesses. Como você falou, as pessoas se transformam de acordo com as etapas de vida pelas quais elas passam. Então, são vários fatores que levam as pessoas a fazer novas escolhas. E isso é ótimo. Então, é diferente termos uma carreira e termos um trabalho. Nesse sentido, a carreira é aquela que a gente quer aprender mais, quer se desenvolver, investe. Agora, ainda no caso dos jovens que estão nesse processo de orientação e escolha profissional, qual deve ser o papel dos pais? Até que ponto eles podem influenciar ou participar desse processo de escolha da carreira? As pessoas importantes para nós sempre nos influenciam, isso é bom, né? Então, a gente não deve dizer siga isso que é a sua vocação, ou siga aquilo que vai melhorar a sua vida, você vai ter sucesso. Não nesse sentido de influenciar dirigindo, né? Impondo um caminho. Isso certamente não será bom. Mas quando a gente tem pessoas que identificam as nossas habilidades, pessoas que nos incentivam, isso é ótimo. Então, o que os pais podem fazer de positivo é isso, elogiar, né? Lembrar algo que tenha sido bem feito. E isso certamente ajudará. Aproveitando sua presença aqui, nós estamos conversando com a psicóloga Mariane Ramos Feijó, aqui no programa Espaço Aberto, falar sobre um momento importante na vida dos adolescentes, durante inclusive a escolha da carreira, que é a questão dos vestibulares, uma fase de muita ansiedade. Qual é a orientação para quem está passando por esse momento de vestibular, especificamente agora em novembro, né, entre um mês, uma semana, 15 dias antes das provas? Quais são as dicas, as orientações para esses estudantes? Olha, para quem fez um esforço muito exacerbado, que vá diminuindo aos poucos, né? Para ganhar fôlego para esse momento que traz mesmo desconforto, ansiedade, cansaço.
Para os que se dedicaram um pouco, então eles vão precisar agora dos resumos, das retomadas. O que ajuda muito é manter exercícios físicos, atividades de lazer, desde que não sejam aquelas que mudam muito, rotina de sono, que trazem cansaço. Esse não é um período bom para isso, né? É um período para a gente guardar as energias. Então, alimentação, sono. Para quem já faz yoga, meditação, né? Ou algum exercício de respiração, já começar a fazer, né? E deixar também um tempinho lá durante a prova, aquele momento que você está em contato consigo mesmo, concentra, põe foco no que vai fazer. Essas são dicas úteis. E na hora, claro, alguma coisa para se hidratar, né? Um líquido, um pequeno lanche leve. Isso pode ser útil. Em termos psicológicos, na véspera da prova e no dia da prova, qual é a orientação? Então, na véspera, evitar ficar, eu brinco, né? O resumo do amigo, do amigo, do amigo, do resumo do amigo, que pode deixar mais ansioso. Então, é um momento de pensar que se o esforço não foi suficiente, e se não der, ainda dá tempo, tem um ano pela frente aí, ou meio ano, a pessoa se esforça novamente, certo? Então, evitar aquela angústia e uma aceleração aí na tentativa de aquisição de conhecimento de última hora, porque a gente sabe que isso não funciona muito. Então, atividades de lazer prazerosas, assistir um filme, estar com pessoas que, como eu já falei, incentivam, apoiam, têm um astral positivo, de preferência aquelas mais confiantes, né? Mais otimistas. De uma maneira geral é isso, mas ficar... descansar e se distrair também. Acho que essa é uma dica. Mariane, uma situação muito comum relatada pelo vestibulandos é o deu branco. Quer dizer, o aluno tem o conhecimento adquirido, mas não consegue, por algum motivo, acessá-lo. É muito comum isso não só em vestibulares, enfim, mas em processos seletivos, provas, etc. O que acontece? Então, se isso aconteceu em alguma circunstância, não significa que vai acontecer de novo. Então, o que as pessoas não devem pensar, aquele dia eu tive um branco, então eu terei um branco, porque elas estão, no fundo, se boicotando, né? Então, evitar esse tipo de pensamento. Não é porque aconteceu uma vez que acontecerá outras. Mas, se de fato a pessoa tem passado por situações em provas na escola, em outras provas de avaliação e vestibular, por essa situação, então ela precisa de uma ajuda. Eu já citei aqui o CPA, que é um Centro de Psicologia Aplicada. A gente não faz só orientação profissional lá. Orientação profissional pode ser um caminho, mas a psicoterapia poderá ajudar quem tem vivido essas situações de forma recorrente. Quem não tem vivido essa situação não deve se preocupar. Bom, se acontecer, depois precisa lidar com isso, procurar as novas oportunidades, correr atrás, né, do prejuízo causado por essa, vamos dizer assim, né, descarga emocional, por esse momento de tensão mais intenso. Pode acontecer. Ok, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a psicóloga Mariane Ramos Feijó, falando conosco aí sobre orientação profissional, vestibulares, ansiedade, enfim. Eu queria agradecê-la pela presença. Eu que agradeço novamente a Rádio Câmara pela oportunidade. Obrigada, Mariane. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.